Esse vídeo é uma atualização sobre o caso Soares, mas vai ter uma pitadinha de Luan aqui também e uma inusitada relação entre os dois assuntos. Antes de mais nada, uma nota de pesar aqui, né? Com muita tristeza que eu falo do falecimento do Dr. Adalberto Praz, né? Um dirigente extremamente vitorioso pelo Grêmio, campeão do mundo, que sempre apostou muito suas fichas no Renato e uma pessoa que me tratou muito bem também nos contatos que a gente teve, né? Seja como dirigente, seja não mais como dirigente, enfim, né? Muito respeitoso, inclusive quando estivemos defendendo chapas distintas nas coisas de Grêmio ali, também sempre foi uma pessoa muito querida e generosa. Fica aí meu sentimento aos familiares, aos amigos, e que o Dr. Praz descanse em paz. Obrigado por tudo. Valeu, Praz. Começando mais este conteúdo com a força e o apoio da Esportes da Sorte. Aposte na parceira do Grêmio, aposte em quem aposta no tricolor, o link tá na descrição. Soares, né? Estamos aqui na véspera estamos no dia anterior da grande partida do momento, né? Grêmio e Flamengo na Arena, semifinal, e os rumores do momento já dão conta de que o Soares deve jogar e de que até mesmo cresce a chance de ele ficar até dezembro. Parece que o Guerra embretou o Miami lá e o próprio Soares, né? Tipo assim, cara, a grana é essa, é daqui para cima ou a gente não conversa. E parece que o Miami tem dificuldade de compor essa grana, tem questões lá de fair play financeiro também, etc. E parece que o Soares já estaria começando a entender que talvez ele fique. Tudo parece, dizem, acham, né, suspeitam, então não tem como cravar nada, mas eu sempre digo, né, que onde tem fumaça, muitas vezes tem fogo. Nem sempre, né? Às vezes pode ser aquelas fumacinhas de festa, pode ser qualquer coisa, mas muitas vezes quando tem fumaça, tem fogo. E esse caso do Soares é uma prova disso, né? A gente viu muita fumaça, muita gente desconfiando, não acreditando. Eu mesmo, né, por várias vezes fiquei na dúvida, será que tá rolando isso ou não, papapá, até chegar o Renato e por duas vezes, né, abrir o jogo da forma que ele pôde. Então, dito isso, né, dada essa nova realidade, o que eu acho? Primeiro, sobre quarta-feira, tá? Eu vou insistir na quarta-feira, no caso amanhã, porque eu acho que não é um perigo, mas tem um ponto de atenção para esse jogo de amanhã, que é um Soares entrando em campo com a situação dele ainda em aberto. Eu não gostaria disso, mas eu acho que vai acabar acontecendo e beleza, melhor que aconteça isso do que ele não jogue, né? Porque eu acho que do que ele não jogar, porque eu acho que a importância dele em campo, assim, né? Falando da semifinal especificamente, da Copa do Brasil, de questões práticas, assim, ele tem que jogar, azar. Mas eu preferia que a coisa dele tivesse resolvida antes, para hoje mesmo, ou mais tardar amanhã cedo, assim, rolasse até uma coletiva do Guerra ou do Soares, né, de ambos talvez, falando, olha cara, realmente teve a proposta do Miami, mas o Soares vai ficar até dezembro, e a gente conversou, papapá, ou não, ele tá indo embora agora, mas vai jogar só esse joguinho contra o Flamengo, vai ser a despedida dele, e aí formatar toda uma narrativa ali, um storytelling para convencer, né, para sair de bem com a torcida minimamente, né? Porque para não gerar burburinho, para não ter né, alguma questão envolvendo a relação dele com a torcida no jogo de amanhã. Eu acho que não vai ter problema. Eu acho que a torcida do Grêmio vai entender, vai todo mundo pegar junto em prol do time, da semifinal. O foco é esse. E eu acho que não vai acontecer nada de mais importante assim, e de mais preocupante. Mas fica uma pontinha aberta, né? Que me causa um pouquinho de aflição, assim. O Soares claramente quer sair do Grêmio e vai entrar em campo diante da nossa torcida.
não sei, não é o mundo ideal, mas eu acho que ele tem que jogar mesmo e espero que dê tudo certo nesse sentido. Aí já projetando um futuro, tá? Claro que, né, tudo pode acontecer no futebol, daqui a pouco o Miami acha uma forma aí de achar o dinheiro, ou de conseguir nos pagar, ou alguma coisa acontece nesse sentido, e o Suárez faz as malas e 2 dias depois do jogo de amanhã tá indo embora. Tudo pode acontecer. Mas considerando essas informações de que cresceu a chance de ele ficar até dezembro, cara, o que eu acho, tá? Eu acho que é excelente. Eu acho que, né, o Grêmio... Porque assim, ó, deixa eu pontuar uma coisa importante aqui. Isso que eu tô falando agora vai contra muita coisa que eu falo em outros casos. Só que eu vou fazer 38 anos em agosto e o Luís Soares no Grêmio é um caso que eu nunca tinha visto na minha vida no clube e talvez eu vá morrer sem ver de novo. Né? Eu acho que nenhum gremista nunca viu um caso desse, de um jogador desse tamanho, de peso, midiático e tal. Assim, se a gente comparar o jogador como tamanho, como qualidade, como tudo, só o Ronaldinho Gaúcho se compara ao Soares na história do Rio Grande do Sul. Né? Eu acho até que o Ronaldinho transcende, é maior, assim, foi melhor na carreira. Não teve uma carreira maior, não, porque a carreira do Ronaldinho Gaúcho é um tiro curto, assim, sabe, de alto nível. A do Soares é até mais sólida, assim, nesse sentido, mas sim, o Ronaldinho no seu auge foi maior, só que ele no Grêmio ainda não era um cara maior, né? Ele no Grêmio era um menino que ainda ia construir muitas coisas, que ainda ia ser um cara que ia quebrar tudo na Europa, que ia ganhar a Copa do Mundo com a seleção. Né? O Suárez já é esse cara, já ganhou a Copa América com o Uruguai, já é o maior jogador da história do Uruguai, segundo a maioria, né, dos uruguaios, já fez história na Europa, já quebrou tudo por lá, já ganhou Champions, já, né, empilhou premiações e títulos e etc. E esse cara chega depois de tudo isso ao Grêmio, então não tem precedentes. Então, neste aspecto, o Suárez é diferente de outras análises. E tem um outro aspecto que curiosamente é uma virtude do Suárez e que pode até jogar contra ele neste momento, né? Porque ele tá louco para sair e talvez ele não saia também por conta disso, que ele é um cara sério, né? Ele pode ter derrapadas na questão do profissionalismo, ele pode, não sei se ele discutiu com o Guerra, como alguns estão sugerindo, não faço ideia. Ele teve os episódios das mordidas, enfim, ele pode dar derrapadas no quesito profissionalismo, mas de forma geral ele tem uma conduta profissional mais correta, mais séria, mais reta. E nesse sentido, cara, o Suárez ficando no Grêmio, mesmo contrariado, ele vai render em campo. Ele provavelmente vai fazer de tudo para ajudar, para fazer o melhor dele, para entregar tudo que ele pode. Né? Porque se a gente estivesse falando de outros jogadores, né, não precisa coçar muito a cabeça para achar exemplos, é bem fácil de achar exemplos. A gente sabe que ficar com o cara contrariado aqui é meio que perder o dinheiro e perder o cara. Né? Tu fica sem nada. Porque daí o cara que não rende, a cabeça fica longe, fica de beicinho e contamina o vestiário e não sei o que. O Suárez, eu acho que a gente não vai ver isso. Eu acho que se ele ficar até dezembro, pode ficar emburrado, a família dele pode fazer protesto, mas, cara, são 4 meses, 4 meses e meio, sei lá. Sabe? Também não é nenhum drama, assim, não tá no inferno, assim, meu Deus! E o Messi não vai, né, sair do Miami em novembro e vai para Turquia ou vai para Arábia. Não, calma, a coisa deve continuar por lá. Essa opção deve existir ainda em dezembro, janeiro, então calma, sabe? Então é isso, né? Eu acho que essa questão do Suárez ser profissional nesse sentido vai ser excelente para a gente, de repente, contar com um Suárez contrariado, porém rendendo em campo, que é o que nos interessa. Então, nesse sentido, eu acho que estamos bem servidos aí e torcendo para ele ficar até dezembro, porque vai nos ajudar muito. E, cara, como eu estava dizendo, né, que o Suárez é um cara diferente, não só por esse profissionalismo todo dele, que eu acho que também não são todos os jogadores que têm,
Mas beleza, a gente encontra outros jogadores que talvez tenham um profissionalismo parecido, mas com a mesma bola, com o mesmo talento, com a mesma qualidade que o Suárez nos oferece? Não, porque isso é raro no futebol mundial. Né? Então tu tem um cara com esse comprometimento, com essa qualidade, e um terceiro elemento que quando eu coloco nessa balança, cara, nos quebrando as pernas, né? Uma eventual saída dele. Porque, cara, a gente estava já tentando achar um substituto para ele. Se ele sai, tem que achar 2. Entende? Então, assim, se ele sai, será de sopetão, sabe? Nos pegando totalmente no contrapé. Então tem mais esse fator. Se ele sai em dezembro, sabendo com antecedência, a gente consegue, o clube consegue se organizar, se programar, já começar a alinhar contatos com substitutos mais cedo. Né? Então é outro patamar, é outro cenário assim, de saída do Suárez. É claro que a gente queria contar com ele em 2024, até mesmo numa eventual Libertadores e tal, que ele mesmo queria tanto jogar, né? E agora não quer mais. Mas, cara, se sair, beleza. Então, por esses motivos, né, de nos pegar num contrapé, num ano que as coisas estão girando muito em torno dele, e ele saindo agora abalaria um pouco essa base do time. Segundo, porque ele tem uma qualidade diferenciada que a gente não consegue mesmo com dinheiro na mão. A gente não consegue repor a altura, né, mesmo com dinheiro na mão. E terceiro, porque eu acho que mesmo com beicinho ele vai acabar rendendo. Então é mais ou menos assim que eu vejo a questão do Suárez, sabe? Eu acho que se a gente puder torcer para que ele fique até dezembro, eu ainda acho que é a melhor pedida, mas, né, vamos acompanhar porque tudo pode acontecer. E só fechar um parênteses sobre essa questão do Suárez, né? É muito louco como ele muda de opinião, né, cara? Não vou julgar, porque sabe-se lá as motivações, tem um melhor amigo, tem a vida nos Estados Unidos, que é outra batida, tem a família, tem um monte de coisa que eu não vou ficar julgando aqui. Mas assim, pouco antes de assinar com o Grêmio, ele declarou que não gostaria de ir para o futebol brasileiro. Até acho que foi uma sondagem do Palmeiras, né, na época. Mas não queria vir para o futebol brasileiro porque o calendário era muito louco. Então essa história aí de que ele foi um pouco surpreendido pelo calendário brasileiro, até pode ser, porque ver na prática é uma coisa e a distância é outra, né? Mas assim, cara, ele falou categoricamente que não ia por causa disso, né? Quando o Palmeiras sondou, se eu não me engano. Aí depois o Grêmio sonda também, ele nega, porque já estava alinhado lá com os Estados Unidos, daí muda de ideia e vem pro Grêmio. Aí mal chegou no Grêmio, mas não, era os Estados Unidos mesmo que eu queria. Tipo assim, né? Então as pessoas falam, nossa, como é que ele mudou de ideia tão rápido? Foi por causa do Messi? Sim, cara, ele tinha mudado antes também, quando ele veio. Então, enfim, não me surpreende tanto nesse sentido. E o que eu falei do Luan, né? Que é uma coisa pra gente pensar aqui, né? Eu tava refletindo sobre essa chegada dele e a possível saída do Suárez, ou agora a eventual permanência do Suárez. Na verdade é mais sobre a eventual permanência do Suárez. Tem um filme antigo, quem tem 30 e poucos, 40 e poucos anos deve ter visto na sessão da tarde já, quando era mais novo. Acho que o nome aqui no Brasil era Sempre Amigos, acho que era. Que era um guri, eram 2 guris, né, no filme. Um guri, ele era grande, assim, meio gordinho, meio fortinho, assim, alto, meio burrão, assim, sabe? Ele tinha dificuldade de aprendizado, e parece que isso se acentuou porque ele viu a mãe dele sendo assassinada. Até teve uma coisa meio trash, assim, né? Até para justificar um pouco a cabeça perdida do guri, assim, e fortinho, grandão, assim. E tinha um outro guri que se mudou para a rua dele que era muito inteligente, extremamente inteligente, mas ele tinha alguma deficiência, assim, uma paralisia, ele se arrastava um pouco para andar, acho que ele não caminhava, tinha cadeira de roda, sei lá, tinha uma coisa assim. E eles ficam muito amigos, né? E aí uma hora meio que, no filme, assim, meio que o guri inteligente e com problema de locomoção, ele meio que vira o cérebro do grandão, com limitações cognitivas, assim, ele fica na garupa do grandão, assim, né? O grandão põe ele aqui em cima, e a uma hora eu acho que até eles se metem numa briga, porque os dois sofriam bullying, né? Um por ser mais burro, o outro pela questão física e tal. E aí os valentões lá do colégio, acho que provocam eles e tal, daí se metem numa briga e o guri fica em cima do outro, dando orientações, assim, faz isso, agora corre pra lá, não sei o quê. Tem uma coisa meio que assim, não vou lembrar, eu devo ter visto esse filme há mais de 30 anos, quase 30 anos, talvez.
Então, nem sei se esse filme é tão velho, mas eu vi há muito tempo. Mas por que eu lembrei desse filme, né, cara? Porque é muito louco pensar que o Suárez, não querendo estar aqui, pode nos oferecer muito futebol dentro de campo. Já o Luan, sem conseguir oferecer o futebol dele, ele não queria estar em nenhum outro lugar do mundo que não fosse o Grêmio, né? O que um mais tem, o outro não tem. O que o outro mais tem, o outro não tem, né? Então, eu pensei que, de certa forma, eles poderiam até se completar, né? Tipo assim, o Suárez chegou com pinta de ídolo do Grêmio, idolatria, todo mundo babando, Suárez, mania e não sei o que lá. Daí essa história que ele quer sair deu uma murchada na galera. Eu acho que não virou a chave pra hate, pra ranço, né? E se fizer um gol contra o Flamengo ou dois, aí a coisa já vira de novo como tava, enfim, né? Mas que deu uma balançada, deu, né? A lacuna da idolatria do gremista deu uma esvaziada com essas notícias do Suárez, sem dúvidas, né? E, porém, em campo ele vai entregar ainda, provavelmente, o que ele conseguir enquanto estiver jogando pelo Grêmio. E por outro lado, chega um cara que talvez em campo não consiga, mas que pode preencher essa lacuna da idolatria aí que estava aberta, porque o Luan, sem dúvidas, é um cara que, conseguindo jogar ou não, e tomara que consiga, ele mexe com a torcida. Ele mexe com a torcida. Ah, o Suárez parou de mexer um pouco, calma que tá chegando o Luan. E esse, se tem uma coisa que vai fazer, é mexer com a torcida. Então, acho que até a coisa acaba ficando boa, tá? Porque talvez o holofote saia um pouco do Suárez no quesito torcida, né? Tipo, de fazer meme, idolatria e não sei o que, e o Suárez. Daqui a pouco o Luan entra um pouco nesse circuito. Ó, o Reizinho voltou, o maior goleador em Grenais na Arena e no novo Beira-Rio, isso e aquilo, e vamos brincar com um monte de coisa em relação ao Luan, porque os colorados estão com medo e papapá. Né? Então foge um pouco desse foco do Suárez, né? Que talvez seja saudável nesse sentido. Em compensação, em campo, se o Luan conseguir jogar, né? Se o Luan conseguir voltar ali, parece que interessado ele tá, pela grana que ele tá abrindo mão lá do Corinthians para jogar aqui por bem menos, parece que interessado ele de fato tá. Também dentro de campo o foco sai dele, né? Porque por muito tempo se colocou muita expectativa e pressão no Luan de ser o reizinho, de ser o craquezinho do time. Se ele voltar a jogar agora, vai ter um outro foco de qualidade técnica em campo, que é Luis Suárez. E talvez isso faça bem para o Luan também. Não sei, estou aqui viajando e conjecturando. Vamos acompanhar. Feito, era mais ou menos isso. Falou, abraço.